Mais fones de ouvido, mais cópia de Apple AirPod e mais um review para vocês. Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho mais sobre o TWS Mini, fones de ouvido totalmente sem fio que eu recebi esses dias. Tô testando, já mostrei lá no Instagram, mas antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal e se você ainda não me acompanha no Instagram, me segue lá que você já poderia ter visto eu falando um pouquinho mais sobre esses caras aqui. Mas agora vamos comentar um pouquinho mais sobre esses fones de ouvido aqui e o motivo de eu recomendar eles para vocês. Pois é, eu já começo aqui a minha análise falando que eu recomendo sim esses fones de ouvido, TWS Mini. E um dos grandes motivos da minha recomendação é porque, ao contrário do QCY T1 Pro e o QCY Q29, ele não fica caindo a conexão o tempo todo. Muita gente deixou nos comentários desses vídeos que eu fiz aqui no YouTube falando que a conexão fica caindo, ou de um lado fica desconectando do outro, enfim, acontece. Gente, isso acontece e não tem como eu prever que isso vai acontecer com vocês, porque isso depende também da interferência eletromagnética em que vocês estão localizados, do ambiente em que vocês vivem. Comigo, na minha casa, no meu trabalho aqui, na academia, nos lugares onde eu uso, não acontece. É muito difícil eu prever isso e é muito difícil vocês preverem esse tipo de coisa, infelizmente. Mas o motivo de eu recomendar esse em relação aos outros, principalmente o T1 Pro, é que eu consigo caminhar mais distante sem que a conexão caia. No T1 Pro, o modelo que eu recomendei, achei muito bom porque a bateria era interessante, o formato era legal e tal. A conexão caía depois de uns 5, 6, talvez 10 metros. Com esse aqui eu consigo ir um pouco mais longe, mas depende também de quantas paredes tem ao meu caminhar, né, no meu trajeto, por assim dizer. Na academia, por exemplo, eu deixo o celular naquelas gavetinhas assim e eu consigo andar a academia toda, coisa de uns 10 metros talvez, um pouco mais, sem nenhum problema, ele não perde a conexão. Eu realmente não sei por que isso acontece, mas eu tenho uma sugestão, porque como o fone de ouvido tem essa perninha aqui, eu chuto que a antena, eu não desmontei ele para saber isso, mas eu chuto que a antena está localizada nessa parte, nessa pílulazinha aqui. E aí a propagação, a recepção do sinal vai ser um pouco melhor do que aqueles intra-auriculares que são tipo bolinhas assim, sabe? Então é só um chute, eu não estou sendo nada científico aqui falando, mas em termos de usabilidade e o tempo que eu usei e as maneiras que eu usei, a conexão dele cai muito menos do que desses modelos que eu comentei, o QCY Q29 Pro e o QCY T1 Pro, ou T1 Pro. Bom, falando mais sobre a qualidade de áudio desse fone de ouvido, porque afinal de contas é um fone de ouvido, ele não muda muito em relação aos outros fones de ouvido que eu tenho testado aqui, tanto o Blue TN quanto esses dois que eu comentei, da linha QCY, e também fones de ouvido cabeados. A qualidade de áudio dele é muito perto do que esses outros fones de ouvido oferecem, mas por não ter a borrachinha de isolamento, talvez ele não seja o ideal se você quer isolar muito o som externo. Ele é muito confortável de usar e, cara, ele não cai da minha orelha quando eu tô fazendo atividade física, o que eu achei que seria impossível, porque ele não tem borrachinha para ficar preso no ouvido, sabe? Ele não tem a ergonomia perfeita para que ele não caia. Mas depois que ele tá corretamente posicionado aqui na minha orelha, posso balançar o que for, que ele não cai. Eu comentei que eles são muito parecidos com os AirPods e são sim. Essas pílulas aqui são totalmente sem fios e funcionam independente uma da outra. Eu consigo parear cada um dos lados individualmente ou cada um dos lados com smartphone e computador, por exemplo, não tem nenhum problema. Mas se você quiser conectar com o seu smartphone, escolha um lado, pareie com o seu smartphone e aí automaticamente o outro lado vai parear com o seu irmão. É simples assim. Ele tem mais LEDs e um botão aqui que, diferente do AirPod, é um design que pode não agradar todo mundo. Esse LED durante a noite fica pulsando demais, o que pode até incomodar algumas pessoas, se tiver alguém do seu lado, por exemplo, namorada, namorado, esposa, marido, enfim, porque o LED fica
piscando. Na base dos fones de ouvido estão os conectores para carregamento e o design é basicamente isso. Um único botão você consegue avançar, retroceder músicas, pausar e atender chamadas. E é isso, a operação dele é muito simples. Se você tiver alguma dúvida no pareamento, coloque ele no seu ouvido, aperte o botão e segure até ele indicar para pareamento. E aí você vai no seu smartphone, pesquisa ali o IPX Fans, que é o nome dele aqui no meu caso, e aí você consegue parear e, cara, funciona rapidinho, funciona muito bem. Como eu disse, a qualidade é muito próximo do que eu já testei em outros fones de ouvidos, mas nem por isso é ruim. A qualidade é bem interessante e um ponto bem legal dele também é sobre a bateria. A bateria tá durando comigo aí entre 2 horas ou 3 horas. E essa casezinha aqui que acompanha o produto tem capacidade de carregar ele até 5 vezes. Ou seja, no total de horas de fone de ouvido com uma carga dessa case, você consegue aí algo em torno de umas 10 ou 12 horas de reprodução contínua. O que, considerando que é um fonezinho totalmente sem fio, é muito legal. Você coloca os fones na case, eles indicam através dos LEDs se estão carregados ou não, e tem um botão na case também para você ver o nível de carga da case. O carregamento dela é feito através de uma conexão USB do tipo micro USB, então se você tem cabo aí sobrando, guarde-os. Não joga fora não, mas vem um cabinho também na caixa se você precisar. Ela vem com uma bolsinha de transporte, mas isso aqui é muito legal porque eu posso colocar no meu bolso, vou pra academia, enquanto, enfim, tô fazendo as atividades físicas, ele tá lá guardadinho, depois eu só tiro, coloco aqui, coloco no bolso. É bem compacto, é bem fácil de levar de um lado pro outro, o que é bem interessante. É basicamente isso o meu review, a minha análise aqui sobre esses fonezinhos aqui, o TWS Mini. Ele tem alguns outros nomes, eu não sei direito se esse é o nome correto dele, se você pesquisar aí, você vai chegar nesse modelo exato, mas se você quiser comprar, lógico, tem link aí na descrição do vídeo que te leva para as lojas parceiras aqui do canal que me enviaram esse carinha aqui. Eu recomendo ele para quem quer fazer principalmente atividades físicas com fones de ouvido de boa qualidade e sem fios, mas se você quiser mais tempo de bateria, talvez o Blue UTN seja uma opção mais interessante. Eu vou deixar linkado aqui o review que eu já fiz dele e lá no review tem os links para você comprar também. Ele tá mais barato até do que o TWS Mini, o Blue UTN no caso. Agora, se você quer só um fone de ouvido casual assim para escutar música, podcast, enfim, ver vídeos e tudo mais, tá tudo certo. Inclusive, ele não tem um delay de vídeo que muita gente reclama em alguns fones de ouvidos Bluetooth mais baratinhos. Isso é um ponto bem positivo. Enfim, de qualquer forma, eu recomendo muito esses fonezinhos porque não são caros e tem uma qualidade bem interessante, mas, como eu disse, ele não tem a qualidade máxima, ele não conecta, por exemplo, com o protocolo aptX para perda de conexão, ou enfim, ele não tem um isolamento perfeito. É um fone bem interessante, mas depende do uso que você vai ter. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando um pouquinho mais. E enfim, se eu puder te ajudar com alguma outra informação que eu não falei no vídeo, deixa aí que a gente vai conversando. Eu sou o André, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, por favor, deixem like, se inscrevam, compartilhem, manda esses vídeos assim pros amigos, fala assim, ah, que canal legal, enfim, vamos chegar em 50 mil inscritos o quanto antes, que é uma meta aí que eu quero bater ainda esse ano. Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.